Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Do ensino médio, do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva, professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Vamos para mais uma aula online aí, tá? Olha só, nas aulas anteriores, né, a gente tratou principalmente aí da cartografia, né, do processo de cartografia. Hoje a gente vai iniciar com vocês aí o processo de biodiversidade, tá? Vamos trabalhar um pouquinho o que é essa questão da biodiversidade, de ecossistema, de habitat, né? A gente vê um pouquinho lá nas ciências, quando está no ensino fundamental, vê um pouquinho também na biologia, né, quando está no ensino médio. Então, vamos analisar aí um pouquinho, né, dentro do olhar geográfico, né, a questão da biodiversidade, tá ok? Bom, primeiramente, para falar de biodiversidade, a gente tem que saber alguns conceitos básicos, como o caso de biosfera. Biosfera é a camada da superfície terrestre que abriga a vida no planeta. É a mistura da hidrosfera, da atmosfera, né, e da litosfera, terra, água e ar, tá? Calcula-se aí que existem milhões de espécies de seres vivos, né, desde as profundezas dos oceanos até as altas montanhas. E a biodiversidade é a palavra que define essa riqueza e abundância de vida no planeta, abrangendo não apenas a variabilidade dos organismos vivos, como também a variedade genética de espécies, de comunidades, de funções desempenhadas pelos organismos, tá? Então, o conjunto das interações que envolve os seres vivos e os elementos não vivos de um ambiente é chamado de ecossistema. E a gente vai ver o que são esses elementos vivos e o que são esses elementos não vivos, né? Bom, primeiramente, os elementos vivos, como os animais, fungos, bactérias, protozoários e plantas, são componentes bióticos de um ecossistema. Já os elementos não vivos, como a água, o ar, os solos, os sais minerais e a radiação solar, são os componentes abióticos, tá? Ou seja, antivida, né? Os seres vivos, eles estabelecem relações alimentares entre si e obtêm nutrientes e energia dos elementos abióticos do sistema. O nível trófico indica a hierarquia do grau alimentar que demonstra a ordem pela qual a energia flui em determinada cadeia alimentar. Cada nível trófico, diz respeito a um conjunto de animais e vegetais com os mesmos hábitos alimentares, né? Ou seja, pessoal, dentro de um ecossistema existe o equilíbrio dinâmico, que pode ser alcançado ao longo do tempo, no decorrer do processo denominado de sucessão ecológica. Dentro ainda do processo de sucessão ecológica, podemos citar como exemplo a formação de um ecossistema numa área anteriormente desprovida de vida, como ocorre na ilha de Surtsey, né, na Islândia, né, localizada na Islândia. Essa ilha foi formada a partir da erupção vulcânica em 1963. Então, nos primeiros anos da sua formação, a superfície da jovem ilha não tinha condições de sobrevivência para a grande maioria dos seres vivos, tais como a água potável e a cobertura do solo, que são fundamentais aí, né, para o desenvolvimento da vida. Contudo, algumas espécies de líquens, musgos, né, denominadas espécies pioneiras dentro da biologia, dentro da biótica, né, podem sobreviver nessas condições. Com o tempo, a decomposição desses seres tornou-se a base da formação do solo primitivo, transformando esse ambiente aí, né, que antes era inóspito, não tinha vida, né, em local ou espaço que poderia agregar, né, habitar vida aí, tá ok? Bom, assim como a vegetação e o solo desenvolvem-se no decorrer da sucessão ecológica, o ambiente em formação também é ocupado por animais. Algumas espécies de pássaros podem utilizar a ilha como abrigo, levando para o local pequenos galhos com larvas de insetos, dando assim início a uma nova cadeia alimentar, né? Esse é apenas um exemplo das possibilidades aí, de várias possibilidades, né, que podem intensificar a formação de um ecossistema por meio de sucessão ecológica. Estudos realizados na ilha de Surtsey, né, na Islândia, indicam que esse processo está ocorrendo no local. Ou seja, a diversidade biológica está definida numa convenção sobre diversidade biológica, né? Então, segundo o Ministério do Ambiente, ou do Meio Ambiente, é um tratado da Organização das Nações Unidas e um dos mais importantes instrumentos internacionais relacionados ao meio ambiente, esse documento da diversidade biológica, né? E ele define da seguinte forma:
Diversidade biológica, o conceito de diversidade biológica, significa a variabilidade de organismos variados, né, vivos de todas as origens, né, animais, vegetais, compreendendo, entre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos que fazem parte. Compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, várias espécies dentro de uma diversidade, entre espécies de ecossistemas. Ou seja, quando falamos de biodiversidade, devemos ter em mente, pessoal, portanto, que ela existe em todos os locais do globo. Em algumas regiões do planeta, temos uma maior diversidade, sendo esse o caso das florestas tropicais, por exemplo, aqui no Brasil, que é um país com grande biodiversidade, né? Em outras, como as regiões de deserto, que é reduzido, né? Porém, ainda existe, né? Segundo a WWF, né, essa ONG, entre os especialistas, o Brasil é considerado um país de mega diversidade. Aproximadamente 20% das espécies conhecidas no mundo estão aqui no Brasil, tá? Agora, existem alguns detalhes que podem prejudicar, né, essa biodiversidade, principalmente impactam, né, o homem, né? A ação do homem impacta negativamente os outros seres vivos, provocando extinção ou perda do habitat, né? Dentre elas, a gente tem a poluição, a expansão urbana das cidades, a expansão da agricultura e da pecuária com as grandes lavouras aí, né, agroexportadoras, o consumismo que leva à exploração exagerada dos recursos naturais, introdução de espécies exóticas, né, por linhas naturais, e as próprias mudanças climáticas, né, que vão alternando aí, modificando o habitat, né? Todas as espécies do mundo, elas são importantes e garantem assim um equilíbrio dos ecossistemas. Uma espécie completamente extinta de um local causa grandes impactos naquele ecossistema, porque é uma cadeia, né, pessoal? Uma cadeia alimentar, uma vez que as espécies interagem entre si também com o ambiente em que vivem. O impacto mais conhecido, sem dúvidas, ocorre na cadeia alimentar, como eu citei agora, daquele local. Imagine, por exemplo, que um herbívoro é extinto, né, um animal que come só folhagem. Essa ação tem impacto direto na população de plantas que servem de alimento para esse animal, bem como nos organismos carnívoros que se alimentam dele, né? Além da importância ambiental, da biodiversidade, temos a importância econômica. Sabemos aí que animais, plantas e vários micro-organismos são utilizados na fabricação não só de alimentos, cosméticos e até medicamentos, né? A biodiversidade ainda apresenta, de acordo com a Convenção da Diversidade Biológica, um valor genético, social, científico, educacional, cultural e recreativo, né? Bom, por isso, a importância da biodiversidade, nós temos o Dia Internacional, né, comemorado aí no dia 22 de maio, foi instituído aí pela ONU, né, pela Organização das Nações Unidas. Todos os anos um tema é escolhido a fim de conscientizar a população em geral a respeito da necessidade de proteger-se a diversidade de vida no nosso planeta. A data também é um momento para que possamos refletir sobre nossas ações, né, diárias e como podemos impactar negativamente as outras espécies. Né? A biodiversidade ela é fundamental para a existência da vida no planeta. Não só a vida animal, vegetal, mas principalmente do ser humano. Tá ok, pessoal? Bom, espero que tenha passado a noção de biodiversidade aí para vocês, conscientizado um pouco vocês da importância dela. Obrigado a todos pela atenção e pela participação. Tá ok? Estamos juntos aí, né? Um por todos e todos contra o Covid-19. Espero que saímos o mais rápido possível aí dessa situação. Estamos, né? Graças a Deus, saindo. Lembrando a vocês também que essa aula, assim como as demais de geografia, né, estarão disponíveis para vocês a qualquer momento no meu canal do YouTube, o Geocerrado. Sempre que vocês quiserem, acessem o canal, vocês terão a aula na íntegra aí, gravada, tá ok? Forte abraço e até a próxima, pessoal.